E eu, pessoas, eu sou Orissa, eu não estou falando muito alto porque é tarde, e eu vou ser expulso daqui provavelmente por causa disso. Mas, enfim, eu vim falar pra vocês de um tipo de anime que eu não falo normalmente, porque eu gravei Porno Agents e eu sinto que foi um anime meio pesado de se comentar. Na verdade, não pelo tema, eu falo de Berserk aqui toda hora, né? Mas, tipo assim, o vídeo de vocês até ficou tranquilo. O vídeo dos membros... Os spoilers dos membros estão um pouquinho menos saudável. E sim, nós temos membros. Qualquer nível de membro você já recebe uns. Na verdade, era pra ser um vídeo extra por semana. Aí o que acontece? Ou eu solto eles de 2 em 2, ou eu solto eles os quatro toda uma vez. Mas eles saem. Então por mês você acaba tendo acesso a mais 4 vídeos. Esses vídeos quase sempre, tipo 99,9% das vezes, são spoilers. E esse 1% eu arrumo no instante. Que acontece, tipo assim, 1 ou 2 vezes por ano. Porque eu sou doida. E às vezes o vídeo vem para aqui. Então assim, temos esses membros. E aí os membros recebem spoilers de muita coisa que vocês veem aqui. Mas enfim, eu sou Orissa e vim comentar de Alcendus Street. Pois é. Pra quem não ouviu falar desse anime, aliás, uma pessoa indicou ela na live. E, gente, esse anime, ele já tava na minha lista. Ele é muito gostosinho de ver. Porque a animação é gostosinha, é um negócio um pouquinho mais cartunesco do que a gente tá acostumado. E ele teria um total 6 episódios. Na verdade, ele tem 12, só que são episódios curtos, muito curtos. Então, se for summonar em episódios de 20 minutos, é como se ele tivesse 6. E ele merece, assim, um pouco de destaque por causa que ele é muito gostosinho de assistir. A gente acompanha o Neil, que ele é um demônio. Mas ele parece uma ovelhinha fofa, não parece um demônio. E aí ele tem muito interesse na cultura humana. E aí ele tinha um colega de videogame e ele decide se mudar junto com esse colega. E esse colega mora numa espécie de pensão. Então tem um cara que ele é o senhorio lá, mas ele mora na casa. E aí tem várias pessoas. E é um apartamento. Eu fiquei, gente, que apartamento é esse? Que tem 35 quartos, mas ok. O que acontece? Simplesmente o Neil chega lá. E aí ele conhece, o amigo dele é um vampiro. E ele fica tipo, Aira Neil. E ele chama o Neil de Nini, mas eu me recuso, porque é um apelido muito tosquinho. E ele já é fofinho, acaba todo o ar de demônio dele. E aí a gente descobre que o senhorio é um anjo e que na casa tem uma múmia. E aí o Neil olha pro lado e fica assim, gente, eu vim aqui pra aprender mais sobre humanos e não tem um humano nessa casa. E o mais engraçado que, tipo, a gente tem demônio, vampiro e múmia. Criaturas sombrias. E um anjo. Nada faz sentido, eu já ri disso, entendeu? Aí a gente começa a entrar dentro do anime. E aí a gente vê o Neil se adaptando e tudo mais na nova casa, com o novo pessoal. O Aira abre o quarto do Neil e ele decorou pra ele. E tipo assim, tem sangue pelas paredes, tem círculos satânicos pra todo lado. E aí o Neil vira assim e fala, você tem uma concepção muito errada de onde eu vim. Aliás, o Neil saiu de lá, um dos motivos que ele não ficou triste de sair de lá, porque ele era um demônio muito fofinho. E demônios não são pra ser fofinhos. Então, não importa quanto ele tentasse, ele não conseguia fazer maldades. Eles colocavam, tem umas cenas disso, é muito bom. Tem umas cenas dele na escola de demônios, que tem escola de demônio pra ensinar você a fazer maldade, óbvio. E aí, simplesmente, ele começa a tentar fazer as maldades e tudo ele caga. Tudo ele vai lá e acerta, ele arruma. E não é a ideia é destruir, destroçar. Então, assim, ele não serve pra ser demônio, ele é muito fofo pra isso. E aí, simplesmente, dá caos, porque ele solta 2 criaturas dentro do quarto sem querer. E aí, surge quem? Pessoa que é o anjo. E usa a areola pra limpar tudo. E aí, o quarto fica extremamente vazio, porque o Aira foi lá e, tipo, sujou tudo com sangue. Nada é justificável. E você fica assim, gente, de onde saiu aquele sangue? Gente, é tão normalizado o monstro estar em círculo no mundo humano que ele tem um lugar que ele pode ir comprar sangue. E ele tem um tipo favorito de sangue, ele gosta de sangue B, de passagem. Então ele comprou comida pra ele, em vez de ser usou de decoração pro quarto do amigo. Nada, tem tipo assim, você só agarra na mão e vai, sabe? É muito engraçadinho. Beleza. Aí você fica assim, então a gente vai ver o dia a dia da múmia, que é o Abu, ele nunca abre a boca. Do Lin, que, tipo, é o anjo, ele ensina. A legenda colocou português. Ele, obviamente, não ensina português. Provavelmente ele ensina chinês. E inglês na escola. E aí ele também tem esse complexo aí de quarto no apartamento pra alugar. E aí a gente acompanha o Aira, que aparentemente fica no quarto dele jogando o dia todo e bora, por causa que ele, na verdade, vem de família muito rica. E a gente tem o Neil que trabalha num pet shop. E pra descobrir que ele trabalha no pet shop também foi uma aventura, tá? Foi um pouco bizarro. Eu não vou spoiler essa parte que foi engraçado. E a gente pensa, você vai ver o dia a dia dele? Não, porque vai surgir mais personagens. Acaba que nesse universo tem um Lorde Demônio. O Lorde Demônio podia encarnar em qualquer um, mas ele decide encarnar
no Neil. E não é tipo assim, o Neil é o Lorde Demônio. Não, o Lorde Demônio está literalmente dentro do Neil. O Lorde Demônio gosta do Neil porque fala que ele é um buraco negro e neutraliza a energia negativa dele, o que faz com que ele consiga tirar um soninho gostoso dentro do Neil. Aí ele fica ali. E aí, a associação de lobisomens, quanto mais você tenta entender, mais tosco fica. Então assim, você só agarra na mão de Deus e vai. A associação de lobisomens fica assim, pô, a gente tem que mandar lobos pra caçar o Neil. E aí eles mandam. E aí, o nosso caro lobisomem, ele se perde e vai parar no complexo de apartamentos. A hora que ele chega lá, ele é ajudado, não foi o Neil que resgatou ele. A hora que ele chega lá dentro, o Neil, oi, bem-vindo. E agora ele tá morando com o futuro Mao. E ele não vai falar pro Neil que ele é o futuro demônio, Lorde Demônio. Ele só vai conviver sorrateiramente com ele e relatar pro QG o que tá acontecendo. Só que aí, é claro, conforme o negócio vai ficando mais engraçado. E detalhe, o lobisomem é complicado, porque a hora que ele se transforma, não é só com a lua cheia. Ele vê qualquer coisa redonda, ele já fica doido. E aí, simplesmente, ele perde as roupas. E aí ele volta pra casa de cuequinha. Às vezes com a blusa rasgada e a cuequinha, às vezes só de cuequinha. E enquanto todo mundo grita, tarado, pra ele na rua. Chega um ponto que ele se transforma em lobo e o Neil tem que salvar ele. Porque um cara fica assim, ai, que cachorro lindo. Eu acho que eu vou castrar, vem cá comigo. Ele ia levar o lobisomem pra castrar. Foi o Aira que salvou ele, não foi o Neil, foi o Aira. Foi assim que ele veio parar na casa. E esse é o caos. E aí agora a gente tem um lobisomem, uma múmia, um vampiro, um demônio e um anjo. E aí você fica assim, nossa, tá meio desequilibrado, né? Só a criatura da Treve um anjo. O Lin tem uma irmãzinha que chama Lily. E sabe como é que os anjos ganham irmãos? Cara, eu morri. Na verdade, os anjos surgem e quem tiver mais próximo cria como se fosse filho. E a professora tava assim, é assim que funciona, crianças. Eu mesmo já criei 3 anjos. E aí surgiu o outro. Aí o Lin ficou, nossa, você tá indo pro seu quarto? E ela, não precisa ser eu. Pode ser qualquer um que esteja ao redor. Tipo, por exemplo, você. Olha, você ganhou uma irmãzinha. E jogou pro adolescente, que tava na escola ainda, criar arma. E ele, e ele aceita. E, gente, a menina é uma peste. E aí a Lily decide o quê? Sair da escola dela e fazer um intercâmbio no mundo humano pra ficar perto do Lin. Porque ela sente que é vazio a vida dela sem o irmão dela. Tipo, eles são muito próximos, ela adora ele e ela é aquela pessoa muito expansiva. A hora que o Neil bate os olhos nela, Neil, que é o demônio, que não é um demônio qualquer, é o Mao, bate os olhos nela e fica assim, meu Deus, que gatinha. E eu morri muito com isso. Ele adorou ela, ele apaixonou por ela. A personalidade dela, ele ama. O jeito dela, ele ama. E aí pronto, eu falei assim, gente, meu Deus, o demônio gosta da Angie. E você fica assim, não pode piorar? Pode. E detalhe, eu tô contando cenas de episódios aleatórios, tá? Porque assim, não tem nada muito grande, assim, só pra te convencer a assistir que é muito gostosinho. Pode, porque aí surge um cara que é o melhor amigo da Lin. E o Neil fica morrendo de ciúmes. Só que não é o que ele tá pensando. E eu vou deixar essa também no escuro, porque é um negócio que eu ri muito a hora que eu ouvi. Tipo, é necessário assistir essa parte. Foi muito engraçado, porque o Neil não tava esperando essa. Mas enfim, a gente vai ter esses 3 anjos, mas um deles quase nunca vai aparecer. Você vai ficar mais com o Lin e com a Lily. E você fica assim, acabou, né? Não acabou. Porque é óbvio, nessa história cada hora surge um. Surge quem? Surge o irmão mais velho do Neil. O irmão mais velho do Neil é um demônio que parece um pouco mais do que a gente tá imaginando. Porque ele é alto, os chifres dele são vermelhos. Enquanto o Neil, ele tipo... Gente, o Neil é todo branquinho, ele parece uma ovelha. E aí tem uns chifrinhos de bodinho, tipo, de um bode fofinho. Pensa no bode fofinho. Bode já são fofinhos. Pensa no bode fofinho. Ele não tem nenhum olhar. O olho do bode, que tem aquele cilindro dentro, que já é meio sinistro, ele tem isso. Ele é fofinho. O irmão dele não, ele é mais alto, ele é mais forte. E aí tem os chifres vermelhos. Então ele chama mais atenção. Só que aí você fica assim, gente, o irmão dele não parece nada com ele. É plausível? É plausível, mano. Dá pra ser gêmeo e ser diferente de aparência, porque se for univitelino, você é igual. Se não for, você é gêmeo diferente. Então dá pra ser gêmeo. Eu já conheci gêmeos, que um era alto e loiro, o outro era baixo e tinha cabelo preto. Tipo assim. Então, tudo bem eles serem totalmente diferentes e serem irmãos. Um podia ter puxado pro pai e outro pra mãe, sabe? Tipo, totalmente plausível. Mas não é esse o caso. Tem histórias de família, que na verdade o pai largou ele, e aí a mãe se casou de novo, e aí teve o Neil. E tipo, né, no mundo do Neil, os demônios podem parecer com qualquer coisa, então tem demônios parecidos com ele. Então, tipo, não tem um padrão, que nem os anjos, que todo mundo é loiro, de olho azul. Os demônios são mais variados, então não é estranho que, tipo assim, a gente tenha demônios diferentes. O Neil não tem uma aparência estranha pra um demônio, apesar dele ser fofinho. Mas a gente tem todos um caso de família, e aí a gente vai tentar descobrir se o irmão odeia ou ama ele. Porque é difícil. Porque a gente não sabe se ele tá lá pra pegar o Mao, porque primeiro ele tá lá por causa disso, mas aí a gente não sabe se ele quer ajudar o irmão, se ele quer o poder pra ele, ou se ele só tá seguindo ordens. A gente vê o background dele e a gente não sabe se ele ama ou se ele
odeia o irmão. Então você tem que ver a história pra entender. Acho ele também tem uma broderagem de ódio com o Lin. Tipo, parece que eles são brothers e amigos. E aí, 10 minutos depois, eles estão se socando. Também é muito interessante, porque, tipo assim, o Lin é muito estrito, mas, assim, o irmão do Neil tira muito ele do sério. E é muito engraçado de acompanhar. E aí, a gente vai conhecendo um pouco mais desses personagens. Cara, é muito gostosinho. É muito gostosinho. Eu sinto que é algo que, se eu visse fora de ordem, não ia ser o fim do mundo. É claro que o surgimento de alguns personagens ia bagunçar, mas não ia ser o fim do mundo. Ele é rápido, ele é tranquilo. É tipo assim, cheguei do trabalho, tô de saco cheio da minha vida, você pode simplesmente parar e assistir um episódiozinho. E tipo, eu vi num lugar que eles separaram em episódio de 20 minutos, então tinha 3 episódios por coisa. E aí deu 6 episódios. Então assim, tem essa. Ou você pode ver em coisas menores, você ver um episódiozinho por dia, porque um episódio de verdade por dia não tem 20 minutos, ele tem bem menos. E você vai indo, é muito gostosinho, é muito relaxante. Eu sinto que é o tipo de coisa pra você não pensar muito e só curtir. É engraçado. E eu sinto que a gente precisava de mais material disso. E eu sinto que esse é o vídeo perfeito pra equilibrar com paranoia, gente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa leve mudança de ares. Ela não vai acontecer com frequência. Semana que vem a gente volta falando de desespero e caos. E até mais. Até mais, pessoal. Um bom final de semana pra vocês. E até a próxima. Bye, bye.